Imaginemos um cenário de altíssimo risco. Pensemos no convés de voo de um porta-aviões em plena operação. Nossa, caos total. Caos absoluto. Ou na sala de controle de um reator nuclear. São aqueles ambientes de desempenho extremo, sabe? Onde qualquer pequeno deslize, tipo uma distração de milissegundos, pode resultar numa catástrofe. Não tem margem para erro. Zero. Zero margem. Agora, a grande pergunta para quem acompanha este nosso mergulho profundo de hoje é: o que esses ambientes militares ou de risco monumental têm em comum com as equipes de projetos de software ou as reuniões de planejamento do dia a dia? É uma excelente pergunta. E a resposta curta é que o sucesso a longo prazo em qualquer um desses mundos depende de um elemento invisível. Mas vital, né? Totalmente vital. E é por isso que a nossa missão hoje é desconstruir o conceito de segurança psicológica dentro das equipes de projetos. Nós temos materiais fantásticos como base, focados em persuasão e presença na gestão, e vamos usar isso para entender a dinâmica das equipes. O que é fascinante aqui é que... Me desculpe, pode falar. Imagina. Eu ia dizer que o que é fascinante aqui é que a segurança psicológica não é só um termo corporativo da moda. Exatamente. O que é fascinante aqui é que não é aquela expressão vazia de palestra motivacional, sabe? Se a gente olhar de perto as fontes que reunimos, fica muito claro que é uma ferramenta prática, é prevenção de riscos pura e simples, e um motor real para a inovação. No fundo é uma competência de sobrevivência, né? Sem dúvida. Instituições de alto desempenho dependem das pessoas que estão na linha de frente. Pessoas atentas e dispostas a falar. O objetivo hoje não é ficar na teoria acadêmica, é traduzir isso em táticas acionáveis. Ferramentas para a próxima reunião de quem está ouvindo. Exato. Tirar a segurança psicológica do pedestal e ver como funciona na prática. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a melhor forma de entender isso não é com jargão, é com uma história real. E que história! Pois é um relato incrível que se passa justamente num porta-aviões da Marinha. A cena é a seguinte: um trabalhador de manutenção, alguém bem da base da hierarquia militar, tá lá no convés de voo. E para quem tem a imagem mental, o convés é uma pista gigante. Caótica, vento forte. Barulho ensurdecedor de jatos. É um balé super coordenado. E esse trabalhador está fazendo uma inspeção de rotina e do nada ele encontra uma pequena chave inglesa esquecida no chão da pista. Uma chave inglesa? Sim, que à primeira vista parece um detalhe insignificante perto do tamanho de um porta-aviões. Pode parecer insignificante para quem vê de fora, mas as consequências potenciais dessa chave inglesa são aterrorizantes. A física da coisa é brutal, né? Brutal. Pensemos no seguinte: se um jato militar estivesse decolando ou pousando ali, a força de sucção da turbina engoliria a ferramenta na hora. Nossa! O resultado imediato é falha catastrófica no motor, perda total de potência e, invariavelmente, a queda do jato. Acidente fatal. E, sabendo dessa gravidade, a ação do trabalhador foi crítica. Ele não foi procurar um formulário, né? Nem pensar. Ele não correu para pedir permissão para 5 chefes diferentes. Usando a própria autoridade, ele simplesmente interrompeu todas as operações de voo do porta-aviões. Na hora. Ele paralisou a embarcação inteira para uma inspeção minuciosa. E aqui é onde fica realmente interessante. Porque eu preciso fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. Pensemos no impacto financeiro dessa decisão. É gigantesco. Estamos falando de interromper uma máquina de guerra de bilhões de dólares. Atrasar exercícios militares. No mundo corporativo tradicional, se um analista júnior toma uma decisão unilateral que paralisa a operação e custa milhares de dólares... Ele é demitido sumariamente. Ou toma a pior bronca da vida por não consultar a chefia. Pois é, esse é o instinto natural da maioria das lideranças. Focar no cronograma, no custo imediato. E é por isso que o desfecho dessa história do porta-aviões é tão poderoso. O trabalhador não foi punido. Muito pelo contrário, né? O capitão não só apoiou a decisão, como deu a esse trabalhador um prêmio especial e um dia de celebração. Ele entendeu que aquela atitude proativa salvou vidas. E protegeu o patrimônio. Exato.
Isso é segurança psicológica na forma mais pura. A liderança mostrou publicamente que parar a operação para evitar um desastre é o comportamento desejado. Trazendo isso para os projetos do dia a dia. Sim. Será que o membro júnior hoje, ao ver uma falha grave num software, se sentiria seguro para parar tudo? Ou ficaria em silêncio absoluto? Aterrorizado com a reação do gerente. O medo de ser o portador de más notícias. Essa é a grande dor das empresas. Se o medo de apontar um erro for maior que o medo do erro em si, o projeto já nasce morto. Então, como a gente pega essa coragem do Convés e transforma num processo para a sala de reuniões? A boa notícia é que dá para sistematizar isso. Nossos materiais dividem essa construção em 5 passos concretos. O primeiro passo parece óbvio, mas é onde todo mundo tropeça. Entender como os outros querem ser tratados. Não é a regra de ouro, né? Não. Não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado. É a regra de platina. Tratar as pessoas como elas querem ser tratadas. Essa distinção muda tudo. É tão comum ver o líder projetando a própria vontade na equipe. O material tem um exemplo ótimo sobre recompensas. Um gestor pergunta ao membro da equipe como ele prefere ser recompensado por um trabalho incrível. E a resposta é direta: dias de folga. Mas aí um outro colega pode preferir algo totalmente diferente. Com certeza. Pode preferir reconhecimento público, uma festa, um bônus. Se o líder, que adora a festa, tenta recompensar a pessoa que só queria ir para casa com um evento barulhento, Essa pessoa vai se sentir super incompreendida. motivada. A segurança psicológica começa no respeito à individualidade. E descobrir isso exige conversas francas. Escuta ativa. Perfeito. O que nos leva ao segundo passo: acolher a curiosidade e a experimentação, que é encorajar a equipe a assumir riscos. Mas calma, precisamos fazer uma pausa aqui. A palavra risco assusta. Assusta muito. Não estamos falando de risco estúpido ou negligência. Não é mandar um código com defeito para o servidor de um banco só para ver o que rola. De forma alguma. A diferença fundamental aqui é entre o risco descuidado e o risco calculado. O objetivo do risco calculado é sempre descobrir como fazer o trabalho de um jeito melhor. Tipo testar uma ferramenta nova, exato, num ambiente controlado. Ou propor uma nova estrutura de reunião que pode até dar errado na primeira semana, mas que pode dobrar a produtividade depois. A curiosidade é o motor da melhoria. E quando a equipe não tem permissão para experimentar, ela estagna. Fica usando o processo de 10 anos atrás só porque é mais seguro. E tentar coisas novas sempre gera atrito, o que nos puxa para o terceiro passo. Que eu acho o mais desafiador. Encorajar o conflito construtivo. Porque tem aquele mito de que segurança psicológica é todo mundo sorrindo e cantando em volta da fogueira, né? Um mito completo. Mas como discordar sem destruir o clima? Os textos trazem 2 conceitos técnicos: escuta ostensiva e alternância de turnos na conversação. Parece muito acadêmico. Como a gente traduz isso? Vamos desmistificar. Escuta ostensiva não é só ficar calado esperando a sua vez de falar. É demonstrar ativamente que você está processando a informação do outro. É dizer, certo, então o que eu entendi da sua proposta é que precisamos adiar o lançamento para garantir a estabilidade. É isso? Isso valida quem está falando. Exatamente. E a alternância de turnos é uma mecânica simples para evitar que as vozes mais dominantes sequestrem a reunião. Quem facilita a conversa precisa garantir que os introvertidos e os mais juniores tenham um espaço protegido para falar. E a regra de ouro do conflito, que eles enfatizam muito, é que o foco do debate tem que ser sobre o trabalho. O processo, nunca sobre a pessoa. Nunca. Podemos debater por 2 horas sobre a melhor linguagem de programação, mas no momento que alguém diz essa sua ideia é burra, a segurança psicológica desmorona. O conflito construtivo ataca o problema, não a identidade de quem trouxe o problema. A separação entre a ideia e o indivíduo é a essência do ambiente seguro. E isso abre caminho para o quarto passo, que muita gente ignora: criar confiança. Confiança consigo mesmo e com a equipe. Os materiais fazem uma observação brilhante de que segurança psicológica e confiança são irmãs, mas não são a mesma coisa. Não são. O erro crasso das lideranças é achar que só porque falaram que o ambiente é seguro, a confiança vai brotar do nada. A confiança não é um botão que você aperta. Ela tem que ser testada ativamente.
Mas como as equipes testam isso na prática, sem criar uma crise de pânico? Através de pequenos momentos de vulnerabilidade. O gerente pode testar a confiança admitindo um pequeno erro que cometeu na frente de todo mundo só para ver a reação. Ou delegando uma decisão importante. Cada conflito resolvido sem ressentimento, cada erro honesto acolhido sem punição, constrói a confiança, tijolo por tijolo. O que nos traz ao quinto e último passo. E confesso que esse é um choque de realidade para os puristas da gestão. Valorizar a eficácia sobre a eficiência. Esse é um ponto crucial. Pensemos num projeto grande. Quantas vezes a gente vê projetos sendo super celebrados porque entregaram no prazo, gastaram menos e cumpriram o escopo? Nas planilhas tradicionais, esse gerente ganha um troféu. Com certeza. Mas o detalhe cruel é que muitos desses projetos perfeitos chegam no mercado e não resolvem nada. Zero impacto. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe a armadilha clássica da gestão moderna. A liderança fica tão obcecada em manter o gráfico verde que esquece do objetivo real da coisa. Entregar no prazo não serve de nada se o produto não encanta o cliente. Eficiência é fazer a coisa da maneira certa. Eficácia é fazer a coisa certa. E onde a segurança psicológica entra? Ela permite que um desenvolvedor levante a mão no meio de um cronograma apertado e diga: chefe, estamos no prazo, mas isso aqui não vai funcionar na vida real. Precisamos mudar. Num ambiente sem segurança, a equipe vê que vai falhar, mas entrega o negócio inútil no prazo só para garantir o bônus e não irritar a diretoria. É a famosa síndrome da melancia. Sim, verde por fora nos relatórios e completamente vermelho e sangrando por dentro. E essa diferença entre entregar a papelada e entregar realidade nos puxa direto para a segunda história maravilhosa dos materiais. Essa história é fantástica. É a história do Prêmio Picles. Aconteceu num grande escritório do governo. Um lugar que a gente logo associa com burocracia rígida, zero margem para erro. Um ambiente bem engessado. Alguém da equipe de tecnologia fez um software piloto novo. E no teste final, por causa de um erro de cálculo, o piloto falhou. Mas falhou de forma espetacular. Um desastre em praça pública. Imaginemos o peso emocional disso. A pessoa que desenvolveu o código deve ter sentido o chão se abrir. Num ambiente tóxico, esse é o momento de atualizar o currículo. Levar uma advertência formal, ser humilhada nas reuniões. E virar o exemplo de incompetência. O instinto de sobrevivência grita tão alto que ninguém mais ousa criar nada de novo. Mas a reação dos colegas foi de uma maturidade impressionante. Eles literalmente invadiram o escritório de quem cometeu o erro, carregando um brinquedo de pelúcia gigante, em formato de picles. Um picles gigante? Sim, e olha, se eu acabo de cometer o erro do ano e vejo minha equipe entrando com um vegetal de pelúcia sorridente, minha primeira reação é achar que é deboche. Uma piada de péssimo gosto. A pessoa na história também ficou super na defensiva e irritada no começo. Mas aí a equipe explicou. Eles não estavam lá para ridiculizar. Eles estavam lá para celebrar o fracasso. Eles disseram algo tipo: obrigado por ter tentado algo ousado e obrigado por nos dar a chance de aprender com esse erro. Essa inversão de expectativa é genial. Eles validaram que foi um erro honesto numa tentativa real de inovar. Em vez de acobertar a falha por medo do chefe, a equipe usou a pelúcia absurda para quebrar a tensão. Trouxe leveza, né? Marcou o momento como aprendizado coletivo, não como tragédia. É desarmar o mecanismo do medo usando empatia. E o impacto a longo prazo é impressionante. O picles não virou um símbolo de vergonha. Virou um troféu cobiçado. Passou a ter festa de fim de ano nesse escritório do governo só para premiar os melhores picles do ano. É muita maturidade sentar no fim do ano e discutir abertamente as tentativas frustradas, extraindo as lições. Mas como um gerente implementa isso hoje sem parecer muito forçado ou constrangedor? O segredo para não ser constrangedor é o foco na utilidade do erro. A equipe do governo parou de associar o erro à incompetência pessoal. Passou a tratar o erro como um ativo, como dado puro. Dados para a próxima tentativa. O material destaca que o resultado prático disso foi colossal. Os softwares que essa equipe fez nos ciclos seguintes tiveram uma performance absurdamente superior,
porque o terreno para inovar já tinha sido preparado pelos erros anteriores. Eles descobriram todos os caminhos que não funcionavam de forma segura. Exatamente. A equipe sabia que a tentativa importava, que o esforço não seria punido e que a falha de hoje era a base do sistema revolucionário de amanhã. Fazendo uma grande síntese do que vimos, começamos com ventos fortes num porta-aviões, evitando um acidente que custaria a vida de pilotos e bilhões de dólares. E terminamos num escritório do governo, disputando um vegetal de pelúcia porque um cálculo deu errado. Cenários completamente opostos em gravidade. Mas a engenharia humana por trás do sucesso é rigorosamente a mesma. O sucesso constante exige um ambiente onde as pessoas tenham coragem de levantar a mão. Não dá para hesitar em apontar a chave inglesa na pista e não dá para ter pânico de relatar que o código vai quebrar o sistema. A relevância de aplicar essas 5 etapas no mundo real é transformadora. Quando a liderança entende isso, resolve um dos maiores ralos de produtividade corporativa, a sobrecarga de informações ocultas. Aquelas crises que todo mundo da operação sabe que existem, mas ninguém sobe para a diretoria. Isso. A segurança psicológica drena esse pântano. Elimina o atrito do instinto de sobrevivência. Ideias geniais e críticas necessárias passam a circular. A equipe para de jogar só para não ser demitida e passa a jogar para evoluir o negócio. E isso levanta uma questão importante. Qual? Uma provocação final que é a consequência lógica de tudo que debatemos. Pensemos nos grandes projetos de hoje. Se um departamento inteiro nunca teve o seu próprio momento do Prêmio Pickles, ou seja, se absolutamente ninguém ali jamais cometeu um erro espetacular ao tentar inovar, e se as métricas estão sempre perfeitamente verdes. A síndrome da melancia de novo. Será que essa equipe é realmente a prova de falhas? Ou será que o grupo está jogando na retranca de forma tão defensiva, tão apavorado com o julgamento, que a mediocridade virou a única regra? A ausência total de falhas celebradas não é um atestado de perfeição. Na maioria das vezes, é o maior sinal vermelho de que não há um pingo de segurança psicológica naquele ambiente. É um pensamento que sacode as sondações de como a gente avalia o sucesso no trabalho. Um ambiente onde ninguém pode tropeçar enquanto corre para frente, provavelmente é um ambiente que está parado no tempo. A reflexão que fica para quem nos ouve, seja líder ou analista, é olhar para as próprias relações. Onde está a chave inglesa esquecida na nossa operação hoje? E quem na equipe merece ganhar o próximo Pickles de pelúcia por ter tentado algo novo? Agradecemos muito a companhia de todos nesse mergulho profundo. Um grande abraço, continuem questionando o padrão e até a próxima.